Salve galera, estamos no ar, estamos juntos, de volta aqui nessa sexta-feira e sextou com o Fluminense, finalmente, até que enfim, agora se movimentando para valer, se movimentando de verdade, buscando reforços para a continuidade dessa temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde o time, apesar do empate com o Criciúma, continua em situação muito ruim, muito dramática, ainda na lanterna com apenas 8 pontos, precisando, principalmente e acima de tudo, de uma sequência de bons resultados. E quando eu digo bons resultados, não estou falando de empates. O Fluminense precisa de vitórias, no plural, com S no fim, para conseguir mostrar que está vivo e para começar, né, quem sabe, a ameaçar os adversários que estão nesse momento bem à frente. O Fluminense está longe nesse momento de sair da zona do rebaixamento. Precisa elencar aí 3, 4 vitórias em algum momento, pelo menos 2, para dar sinal de vida real. Pois é, a diretoria, né, que demorou, se atrasou para demitir Fernando Diniz, demorou para contratar Mano Menezes, demorou para tirar Marcão do cargo de interino, tudo isso aí muito demorado, também está demorando para contratar. Mas agora, antes tarde do que nunca, ou antes tarde do que mais tarde, está se mobilizando para valer e está com 2 jogadores do futebol peruano engatilhados. Vou trazer as informações para vocês a partir de agora. Vem! Tapete Grenar para você aqui no canal Ilan FC. Se você não é um dos mais de 43 mil inscritos já comigo aqui nesse meu novo canal, apenas 4 meses de vida, seja, é de graça. Clica aí embaixo para você ser mais um inscrito aqui, não custa nada. Assim como o like. Deixa o like aí, importantíssimo para mim, você não gasta nada, é tudo 0800 e você apoia o meu trabalho dessa forma. Tá bom, gente? Bom, o Fluminense ontem empatou 1-1, ganhou um pouquinho de, digamos assim, de respiro, né? É um alento para o torcedor do Fluminense, para o time, né? É uma fagulha de confiança, de esperança do próximo jogo, que vai ser contra o Cuiabá daqui 9 dias, jogo só no dia 21 de julho, pois é, 21 de julho, aniversário do Fluminense. Exatamente no dia do aniversário de 122 anos, o Flu vai pegar o Cuiabá, com algumas voltas importantes, né? Principalmente a volta de John Arias, e vai estar disponível depois de servir a seleção colombiana, que está na final da Copa América. Ele já vai estar de volta para o jogo do próximo domingo, sem ser agora esse desse fim de semana, daqui 9 dias, portanto. Nonato é outra volta, jogador recontratado, porque passou pelo Fluminense até 2022, ele deve se apresentar para começar os seus treinamentos agora, né? Já se apresentou para exames médicos e deve estar disponível também, se o Mano assim desejar, para a escalação ou para ficar no banco de reservas no jogo contra o Cuiabá. A principal novidade para esse jogo certamente será a presença de Thiago Silva, grande reforço do Fluminense na temporada, quase 40 anos de idade, mas o Thiago é uma estrela internacional, já está treinando há cerca de um mês e certamente vai estar preparado para enfrentar o Cuiabá, se o Fluminense não desejar estreá-lo, por exemplo, contra o Palmeiras no Maracanã. Mas pela necessidade, eu acho muito possível sim que ele já esteja em campo nesse jogo contra o Cuiabá no dia 21, portanto no domingo, sem ser esse, o outro. Né? Mas talvez, quem sabe, o torcedor do Fluminense já tenha outras novidades para curtir, jogadores que podem chegar para ajudar o Fluminense nesse momento de semi-desespero no Campeonato Brasileiro. Porque a diretoria, né, segundo informações de hoje, está atrás de mais 2 reforços. Primeiro, né, estava tentando o Rigoni, atacante argentino, que estava na Liga Norte-Americana, no Austin FC, até 2 meses atrás, quando teve seu contrato rescindido por lá. Mas, por enquanto, essa situação, essa negociação travou, né? Principalmente pelo tempo de contrato. O Rigoni não tem valor de passe, porque ele está livre no mercado, certamente o Fluminense teria que pagar altos valores de luvas para ele, mas não tem valor de rescisão de contrato em lugar nenhum. A coisa ia ficar muito entre o clube e ele, os empresários dele. Nesse momento, o Rigoni exigiu 3 anos de contrato e o Fluminense quer oferecer no máximo 2 por enquanto. A coisa está meio travada, não houve uma repercussão boa, quando foi anunciada, quando vazou essa notícia do interesse do Fluminense junto à torcida, né, nas redes sociais. Talvez o Fluminense tenha dado meio passo atrás, ou um passo atrás, para pensar um pouco melhor sobre essa contratação ou não. Não por acaso está atrás de outros 2 jogadores do futebol peruano, sendo um deles mais ou menos da mesma posição do Rigoni. Estou falando
do Kevin Serna, jogador de ataque do Alianza Lima, que enfrentou o Fluminense 2 vezes esse ano. Olha aí a foto do Kevin Serna, que marcou um gol contra o Fluminense no jogo de ida, na fase de grupos da Libertadores, no empate em 1-1 lá em Lima, no Peru, e marcou mais um gol no Maracanã, quando o Fluminense venceu na última partida dessa mesma fase de grupos. Então, nesse ano de 2024, o Kevin Serna marcou 2 vezes contra o Fluminense, e por essas atuações, que não foram nada assim brilhante, né? Elas não foram atuações absolutamente memoráveis, mas boas atuações, principalmente pelo aproveitamento de marcar um gol em cada jogo. E sim, principalmente no primeiro jogo lá, ele incomodou mais, se destacou mais na partida lá no Peru, quando o Fluminense não jogou bem, né? O Alianza foi bastante superior, mas o Flu encontrou aquele gol quase no fim com o Marquinhos. Foi a primeira vez que o Marquinhos apareceu com algum destaque, foi marcando um gol de cabeça nessa partida contra o Alianza Lima. E o Serna também apareceu, né? Esse jogador que o Fluminense agora quer contratar. Olha aí na tela para você, né? Tô pegando aqui carona com meu amigo Felipe Barros, do canal FBTV, nessa tela que mostra os números do Kevin Serna nessa temporada. São 22 jogos, 17 como titular, ele marcou 3 gols e deu 3 assistências. E agora vamos para outra tela também do Felipe Barros, em que ele mostra como atua o Kevin Serna. Veja que é pelo lado direito, né, o mapa de calor dele. Ele é um jogador de lado de campo, um atacante de lado de campo, faz seus gols, dá suas assistências. Para esse tipo de jogador é mais importante até, é mais comum que ele dê assistências, mas nessa temporada foram apenas 3, além dos 3 gols. Mas o mapa de calor dele é jogador de ataque de lado de campo, como é, por exemplo, Gianluca Mi, como é Keno pelo outro lado, como é Marquinhos e como seria o Rigoni, né, que o Fluminense estava em negociações, e eu tenho a impressão que se vier o Serna, ou é o Serna ou é o Rigoni. Não acho que o Fluminense vai contratar os dois. Me parece que essa tentativa agora pelo Kevin Serna já é em substituição a essa pretensão até ontem pelo Rigoni. E a informação sobre a provável contratação do Serna foi dada pelo jornalista César Luiz Merlot, que garante que o Fluminense já tem acordo para pagar 3 milhões de dólares, mais ou menos, que é a multa rescisória do jogador, para tirá-lo lá do Alianza Lima. Ele ainda atua nesse fim de semana contra o César Valerro no Campeonato Peruano, mas segundo o jornalista César Luiz Merlot, essa será a última partida dele, então ele deve se apresentar durante a semana ao Fluminense. O Serna, aliás, faltou dizer, é jogador colombiano, mas naturalizado peruano. A outra contratação, segundo matéria do GE, olha aí, estou botando na tela para você, é a tentativa de trazer o zagueiro Inácio, que joga no Sporting Cristal. O Sporting Cristal também enfrentou o Fluminense, mas na Libertadores do ano passado, também na primeira fase, quando o Fluminense venceu na primeira partida o Sporting Cristal lá por 3-1 e depois encerrou a participação empatando com eles no Maracanã, num jogo duríssimo, mas que classificou o Fluminense àquela altura para as oitavas de final. O Inácio é jogador brasileiro, tem 27 anos, e as informações que estão aqui na matéria do GE é que ele é natural de Currais Novos, a 186 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte. Confesso que não me lembro do Inácio, não conheço o futebol dele, mas é um zagueiro de 27 anos. Faltou dizer que o Kevin Serna, né, o atacante que o Fluminense está tentando trazer do Alianza Lima, tem 26 anos. Moral da história, gente, são 2 jogadores, pelo menos numa faixa etária diferente do que o Fluminense vinha buscando ultimamente, né? Só trazia veteranos, só jogadores acima dos 30 anos. Então Serna, de 26 anos, e Inácio, de 27, ambos do futebol peruano, são os alvos do momento. É o ideal? É uma coisa garantida? É espetacular? São nomes dos sonhos da torcida? Claro que não. Claro que não. E o futebol peruano não tem tradição de trazer jogadores realmente relevantes para o Fluminense. O Fluminense até contratou o Pacheco poucos anos atrás, que não fez muito sucesso, acabou jogando até pouco pelo Fluminense, mas o Serna me parece um jogador mais promissor. Não acho que seja garantia, não acho que seja para fazer um investimento muito grande, mas na situação que está o Fluminense, na necessidade, na urgência que tem, a gente vai ter que entender que alguns riscos terão que ser corridos. Rigoni ou Serna, Ilan, quem você prefere? Eu prefiro o Serna. Eu acho que é um jogador, além de ser 5 anos mais jovem, o Fluminense enfrentou ele recentemente. De fato, fez uma partida que eu me lembro de ter feito relativamente boa lá no jogo no Peru, incomodou bastante. Acho que é um jogador que está mais próximo, né, do que o Fluminense hoje precisa. Me anima um pouco mais do que esse Rigoni, que estava na Liga dos Estados Unidos, né, e está livre no mercado porque simplesmente teve o contrato rescindido por lá. Eu acho que o Serna,
que estava nesse momento jogando lá pelo Alianza Lima, é um jogador que me parece um nome melhor. Tomara que o Fluminense feche e que, se tiverem que chegar, que cheguem logo para ajudar, porque as contratações, as mudanças são urgentes. Só espero que, se vierem, não tirem o espaço dos jogadores que estão em ascensão, como Cauã Elias, como Esquerdinha, que jogou ontem. Claro, não são da mesma posição, mas são jogadores de Xerém, da casa, que conhecem bem o clube, envolvidos emocionalmente com o clube e que precisam continuar a ter espaço, porque eles continuam, na minha opinião, sendo parte grande da solução que o Fluminense precisa para esse ano. Tá bom? O que você acha dessas possibilidades, desses nomes? Deixa o comentário de vocês, deixa o like e a gente se vê. Valeu!